Fosse eu o presidente da CBF, eu convidaria Rogério Ceni. Jorge Jesus e Neymar já tiveram seus atritos no passado, e muita gente acredita que isso poderia ser um obstáculo para o português assumir a seleção brasileira. Mas será mesmo? Recentemente, Romário e o próprio Neymar falaram sobre o treinador. E Jota já deixou claro, se estiver fisicamente bem e jogando em alto nível, Neymar será convocado. O Brasil vive um momento delicado, sem técnico e ocupando apenas a 4ª posição nas eliminatórias. O risco de ficar fora da Copa do Mundo é real. No meio dessa confusão, até Rogério Ceni apareceu como um possível nome para assumir a seleção. A polêmica ficou ainda maior quando Flávio Prado sugeriu que Ceni seria a melhor opção e criticou a idade de Jorge Jesus. A discussão pegou fogo e o pilhado não gostou nada dessa história. Afinal, quem deve comandar o Brasil rumo à Copa? Fosse eu o presidente da CBF, eu convidaria Rogério Ceni. Fosse eu. Mas tem todos esses entraves, tá trabalhando num time e tal. Eu teria feito esse convite. Se quer o Jorge Jesus, tem que ir lá e tem que fazer rápido a proposta, não tem tanto tempo não. E aí eu também não vejo nada demais de esperar até passar o tal do Super Mundial, que o Al-Hilal vai ser outro daqueles do bate e volta, né? Então não vai mudar grande coisa. Acho que está demorando demais, sim. Tem que resolver logo, A situação é precária, né? O futebol brasileiro ficou numa situação muito ruim, deixando uma impressão muito ruim. E acho que um ano para você preparar uma seleção que joga só de vez em quando não é tanto tempo assim. É bom que seja lá quem for o treinador já comece a focar em cima disso para tentar montar uma seleção competitiva para o ano que vem. Então, só entender bem, para eu não ser grosseiro à toa. Sim. Você está me dizendo, eu entendi bem, que o Rogério Ceni é melhor que o Jorge Jesus. Eu estou dizendo que eu convidaria o Rogério Ceni. Tá bom, mas se o nome em pauta é o Jorge Jesus e você diz que você convidaria o Rogério Ceni, é porque você acha para a seleção brasileira o Rogério Ceni melhor que o Jorge Jesus. Exatamente. Então eu posso ser grosso, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode estar de sacanagem. Olha o trabalho do Jorge Jesus. Olha o que o Jorge Jesus faz o time dele jogar. Fez no Benfica, na sua primeira passagem. Fez no Flamengo um futebol mágico, como todo mundo fala. Todo mundo. O último grande futebol do futebol brasileiro foi o do Flamengo de 2019. Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. Isso aí só pode Eu ser vou fazer a pergunta que você fez com relação a Dorival e Abel. Quantos anos tem o Jorge Jesus? 71 anos. Qual foi o grande time de futebol de ponta que ele dirigiu com 71 anos? Nenhum. Benfica e Flamengo. Nenhum. Estou falando futebol mundial. Futebol mundial. Nenhum dos dois é protagonista mundial. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o Manchester City? Talvez. Você acha que o Rogério Ceni vai treinar o PSG, o Barcelona? Talvez. O Jorge Jesus seguramente não. E o Rogério talvez. Então eu gosto dos conceitos de jogo do Rogério. Ele está na linha de treinamento, de entendimento do Manchester City, que eu considero um exemplo de futebol que se deva colocar na seleção brasileira. E é um jovem. Se não der nessa Copa, vai para outra. O Jorge Jesus, com 71 anos, nunca treinou um time de expressão mundial. Vai treinar a seleção brasileira. Brasileira desde 2014. Vamos nessa então, vai. Vamos ficar testando. Por quê? Você acha tem que botar alguém que joga o futebol. Você acha que o Jorge Jesus vai chegar e a seleção brasileira é campeã do mundo, é isso? Quê? Você acha que o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira é campeã do mundo? Eu não digo que vai ser campeã do mundo, mas eu digo que vai jogar do jeito que o torcedor gosta de ver a seleção brasileira jogar. Não sei. Tenho minhas dúvidas. E grandes dúvidas. De novo, eu prefiro um técnico que possa ter algum futuro do que um técnico de 71 anos que jamais dirigiu um grande time no cenário mundial. Como futuro? A gente está falando de um ciclo de um ano, não é futuro. É um ano para a Copa do Mundo. Então traz um cara que tenha um currículo de ganha, de ter treinado grandes times importantes, título de Champions League.
Você vai trazer o cara porque ele dirigiu o Benfica e o Flamengo? O currículo do Jorge Jesus é melhor que o do Rogério Ceni, seu maluco. Claro, o Jorge Jesus tem 71 anos. Não, pera um pouquinho, também isso é discutível. Também isso é discutível. Discutível. Então vai acabar a discussão rápido. O Jorge Jesus ganhou Libertadores, Rogério Ceni não, foi eliminado pelo Racing no Flamengo. Que você fala, não, treinou o Flamengo, foi eliminado pelo Racing. Sim. O Jorge Jesus ganhou o Brasileiro jogando muito melhor e com muito mais pontos que o Rogério Ceni. Mas muito mais. O Jorge Jesus ganhou Recopa, Supercopa Estadual, 5 títulos do Flamengo. 5. Então, no Flamengo, ele já foi muito maior que o Rogério Ceni. Claro. No Benfica, ele é tricampeão português. Rogério Ceni não tem nenhum outro título de expressão na carreira sem ser o Flamengo. Nenhum. Ele ganhou Série B, eu acho, pelo Fortaleza. Pois é. Então, no Benfica ele foi tricampeão português. No Benfica ele chegou em 2 finais de Liga Europa. Como que você quer comparar o currículo o Benfica e o campeonato... Deixa bem claro, calma aí. E o futebol que o time dele jogou. O futebol que o Flamengo do Jorge Jesus jogou deixa no chinelo o futebol que o Flamengo do Rogério Ceni jogou. Perfeitamente. Então não tem comparação. Concordo com isso. Fez isso um ano, queria ver fazendo o segundo, não teve oportunidade. Voltou para Portugal, foi um vexame.